Olá, o meu nome é Jean, eu sou graduando em História pela Universidade de Brasília, agora no final do curso. Eu vou falar um pouco da minha pesquisa para monografia, o TCC, que foi o tema, assim, estética de Taguatinga, que é... Quando eu fui escolher o tema, eu tinha certeza que eu queria fazer alguma coisa sobre cidade satélite, sobre a construção das cidades no entorno de Brasília, que foi onde eu nasci, cresci, morei em algumas cidades. Morei em Taguatinga, Ceilândia, Riacho Fundo. E quando eu comecei procurando no Arquivo Nacional, em alguns arquivos fontes, que me dessem aí uma luz sobre a realidade do desenvolvimento das cidades. E eu percebi que, assim como a maioria, eu não fazia ideia assim da história. Tem muita pouca história sobre Brasília e sobre a cidade satélite de Brasília menos ainda. Pesquisando assim, eu achei poucos livros. Teve um até que era da construção de Taguatinga, mas eu não consegui encontrar. Então, assim, tem poucas produções. Deixa eu só lembrar aqui. E, assim, eu escolhi... Eu sabia, tinha certeza que tinha que fazer alguma coisa sobre cidade satélite. Comecei, encontrei algumas fontes sobre Ceilândia. E aí eu percebi, assim, que Ceilândia tá mais ali no final do processo, uma das últimas cidades, né? Deu Ceilândia, depois Samambaia, Riacho Fundo e Cano das Emas. Mas a primeira cidade satélite foi Taguatinga. E assim, tem história pra caramba pra contar, né? De Núcleo Bandeirante e Taguatinga, que foram as primeiras cidades, e depois todas as que surgiram. Já tinha Sobradinho, né? Antes do começo da construção de Brasília. Então eu comecei encontrando fontes sobre Ceilândia. E aí eu descobri que Ceilândia foi o centro de erradicação de invasões, né? Sempre chamavam essas pessoas aí das cidades satélites de invasões. São sempre tratados assim. Encontrei até muita história de luta, né? Porque geralmente quando você fala das cidades satélites, a gente já lembra do clientelismo, do Roriz, inclusive encontrei trabalho sobre isso. Então, assim, sempre essa coisa do Roriz deu o lote para comprar o povo, mas também não tem essa visão aí da luta de vários moradores de Ceilândia para conseguir lote na Samambaia, depois em outros lugares, sempre em busca de moradia. Só que eu fui me aprofundando, vi que tinha muita história, eu queria entender essa história mais a fundo, eu acabei voltando mais para trás, chegando em Taguatinga, no Núcleo Bandeirante, que foi onde eu fiquei. E encontrei até no Arquivo Nacional um documento assim que me empolgou, que eu achei legal, que é uma carta do Lúcio Costa pro João Goulart, pedindo em última instância para não transformar o núcleo bandeirante em cidade satélite, em núcleo administrativo, região administrativa, porque isso ia contra o plano da construção de Brasília e que isso ia gerar justamente os problemas que eles queriam evitar. O que me parece estranho, porque um dos livros que eu achei foi aquele do JK, Por que Construir Brasília? E o JK tem um tom até assim, de gratidão, né? Como ele mesmo fala, por essas cidades satélites que estavam sendo criadas. E que essa era a intenção, né? Era construir Brasília para de Brasília irradiar outras coisas, né? Outras cidades. Mas não era bem isso que o Lúcio Costa tinha em mente. Tanto é que o Núcleo Bandeirante começou com cidade livre, porque era livre de impostos, e era caráter provisório, era para acabar. Então, no arquivo do Correio Brasiliense, que é agora de onde eu estou tirando mais as minhas fontes,
Tem muita notícia falando de retirada de gente do núcleo bandeirante, que o núcleo bandeirante vai acabar. Taguatinga surgiu com uma leva de nordestinos que chegaram e foram retirados para um ponto de Taguatinga, se concentraram, né? E aí, em 58, Taguatinga virou uma cidade satélite, não tinha mais como voltar. Depois também não conseguiram fazer o Lúcio Costa tanto estava lá pedindo pro João Goulart não permitir que o núcleo bandeirante virasse uma região administrativa. Então a história das cidades satélites, ela gira em torno dessa relação metrópole-periferia, e Brasília foi toda construída, planejada, né, para ser moderna e tal. E as cidades satélites não, elas foram construídas cheias de altos e baixos, de histórias de resistência, que eu encontro muito no arquivo do Correio Brasiliense. Tem muita notícia falando dessas primeiras habitações, principalmente Taguatinga, do Clube Bandeirante. Muitas bem interessantes mesmo. Inclusive, boa parte do meu trabalho é ficar olhando essas fontes do Correio Brasiliense, que dá trabalho, assim. Tem muita citação de Taguatinga nos jornais. Tem uma revista que é a primeira revista de Brasília. Ela cita bem pouco essas cidades satélites depois de maio de 58, né? Que Taguatinga já estava se formando. Ela tem quase um viés assim de propaganda de Brasília, para vender mesmo lote, coisas e tal. Então essas cidades satélites, elas são bem pouco faladas nessa revista de Brasília. Inclusive é um ponto que eu vou comentar também na minha monografia. Que quando se pensar em Brasília, sabia que de Brasília ia irradiar, né, outras coisas, mas não tinha nenhum planejamento sobre isso, não estava nos planos surgir todas as cidades satélites com a velocidade que surgiu. Essa revista Brasília, então, ela cita assim, pouquíssimo, ao contrário do Correio Brasiliense, que fala muito, assim, quase toda publicação do Correio Brasiliense tem alguma citação de Taguatinga, sendo de um crime ali corriqueiro que aconteceu, alguma coisa, ou alguma decisão política, mas sempre tem notícia. Então a minha rotina de pesquisa, ela gira muito em torno de ver as fontes do Correio Brasiliense, e de embasamento teórico, eu peguei essa coisa de estética de Taguatinga, na verdade eu chamei assim de consequências estéticas de políticas marginalizantes, né, no setor de Taguatinga. Porque, como eu falei, foi essa relação entre a construção planejada de Brasília versus esse caos que está rolando mais nas cidades satélites, né, de construção. E como a base teórica, essa coisa de estética urbana, de metrópole e periferia, eu acho artigos mas em outras áreas, nem a história. Eu achei uma tese de mestrado do Hélio, qual é o nome dele todo? Hélio, agora eu esqueci o nome dele inteiro. Mas ele fez uma tese de mestrado sobre identidade no núcleo bandeirante. Foi um dos melhores trabalhos que eu achei do departamento de história em relação à cidade satélite. Mas do urbanismo eu já vi bastante trabalho de urbanismo falando das construções das cidades satélites, e giram muito em torno dessa coisa de estética, de planejamento. A minha hipótese é o quê? Que a forma como a cidade satélite se desenvolveu determina a estética dela, e a estética ela determina a experiência das pessoas na cidade. Inclusive eu achei uma tese de doutorado
da Universidade de La Plata, de uma professora da Faculdade de Belas Artes, e ela fala justamente essas coisas que eu tô falando, né? Como a estética mexe com a realidade das pessoas, com a identidade. Então ela tá sendo muito importante assim no meu trabalho de pesquisa. Do urbanismo tem vários trabalhos. Eu também achei um artigo que fala sobre urbanismo moderno, né? Versus o... Ai, agora eu me esqueci. Moderno e... Vamos chamar assim, tradicional, mais antigo, né? Porque Brasília foi construída, né, com essa luz aí da modernidade, toda pensada em ter trânsito de carros e projetos assim ambiciosos de edificação e tal. Aqui em Taguatinga, as primeiras invasões, as primeiras concentrações, quem decidiram foram os moradores mesmo. Então, tanto é que a gente chama eles chamaram de vila, né? Foi a Vila Matias, lá mais pro lado de Taguatinga Centro, tem a Vila Dimas, que inclusive é onde eu moro. E assim, como são vilas e quem planejou foram os moradores que invadiram, eles colocaram a realidade deles ali. Eles não pensaram numa coisa moderna ali, igual o Brasil. Então, assim, é um lugar com as portas perto da rua, né? Que nem o autor lá do artigo fala, que é o caso de Ouro Preto, né? Dessas cidades mais antigas, que essas cidades têm essa coisa do antigo, então as ruas não são feitas para andar em carros, elas são curtas, né? Janelas e portas para frente da rua, e que isso gera inclusive um, uma segurança maior, né? Ao contrário das construções de Brasília, que as portas e as janelas ficam bem distantes das ruas, e tudo isso gera um impacto na realidade ali das pessoas. E aqui em Taguatinga, de onde saiu as outras casas, porque tem as vilas, né? Que elas são bem mais concentradas, geralmente em torno de uma praça, assim, tem mais um clima de cidade pequena mesmo. Mas depois que foram lotear o resto, é aquelas quadras longas, enormes, né? Que são bem mais espaçosas, tem mais lugar para passar carro, inclusive são mais perigosas também. Então, a minha hipótese, o que eu quero passar é como a política de construção de Brasília e a política até de erradicação, né, de invasões de Brasília, moldaram a estética da cidade e a experiência das pessoas também. Inclusive, também citar assim, trabalhos do que eles chamam de cidade dormitório, né? Que essas cidades seriam cidades dormitórias. Desde o começo, uma das primeiras medidas quando fizeram a primeira ocupação em Taguatinga foi colocar caminhões para se locomover de Taguatinga para o plano, né? Para eles trabalharem em Brasília. Quem ganhava os lotes em Taguatinga, quando eles começaram a lotear, tinha que trabalhar nas construções, eram uns pré-requisitos para você poder ganhar um lote. Então, essa relação metrópole e periferia sempre presente na construção e na experiência das pessoas. Então, com isso eu quero mostrar isso, porque quando a gente fala em Brasília, dificilmente a gente pensa em cidade satélite. Acho que a maioria dos moradores Acho não, eu sei, né, porque eu moro no plano piloto. Não conhece Taguatinga, Ceilândia, o entorno. E quando a gente fala em Brasília, ninguém pensa nas cidades satélites ou na construção das cidades satélites. Então, a minha pesquisa tem essa coisa de trabalhar com a memória daqui, né? Com a identidade das pessoas do entorno das cidades satélites. Acho que
é isso. Não sei se eu consegui explicar bem aí a minha proposta, mas é isso. É um trabalho de memória da construção de Brasília por um viés das cidades satélites, da periferia do entorno. Foi sempre o que eu quis trabalhar. Eu mudei muito de direção, né? Saí de Ceilândia, assim, que é uma coisa mais recente, fui para Taguatinga, no Clube Bandeirante, que tá mais no começo. E pretendo continuar pesquisando, assim, eu tô bem empolgado, tem muita coisa. A maioria dos artigos que eu tô lendo são sobre o urbanismo, porque você não acha coisas de história mesmo. Mas tá um trabalho bem, eu tô achando um trabalho bem estimulante. Obrigado aí por estar participando do seminário. E é isso.